Eu vou agora gravar essa orientação para diversas pessoas, cidadãos, que às vezes acaba por não saber, não conhecer os seus direitos, tenta, tenta fazer às vezes uma defesa de próprio punho, que é um direito do cidadão, fazer defesa de próprio punho. O Detran inclusive incentiva bastante isso. Eu sou mais a favor da pessoa utilizar muitas vezes uma justificativa verdadeira. É lógico que você busca no recurso de multa falar a verdade. Você pode e deve sempre pautar moralmente pela verdade. O problema é que no recurso de multa de trânsito, qualquer multa de trânsito que você tenha, você tem um problema. Você tem que fazer contraprova. Você tem que fazer uma contraprova. Você tem que provar que você não cometeu. Isso é um resquício da ditadura da era Vargas, do direito penal do tempo de Getúlio Vargas ainda, onde as pessoas eram acusadas criminalmente e elas tinham que provar que não eram criminosas. Ainda que o que prevalece no direito administrativo é a coletividade e não o direito individual, que é um trânsito, né, o direito para todos, tal, enfim, tem uma série de questões. Ainda assim, nós temos mais das metades das multas de trânsito, o cidadão não tem como provar que não praticou tal determinada infração. E aí ele parte ou para o direito processual, mas ele não tem conhecimento, a pessoa que não está preparada juridicamente para uma defesa, seja bafômetro, ultrapassagem, multas gravíssimas, graves, leves, médias, não interessa. A pessoa não tem como provar que é inocente. Ao invés dela suscitar uma matéria de direito processual, até porque ela não conhece, mas já posso adiantar, é a contraprova impossível, você pode pedir para inverter o ônus da prova em desfavor do Estado, nos casos que você não tem como provar que é inocente. Ao invés de fazer isso, muitos começam a mentir. Uns tentam colocar documento falso, atestado médico falso, papelzinho de pedágio, recibido de pedágio de outras pessoas, declaração de empresa falsa, enfim, tem uma série de documentos, documentos de oficina, principalmente o velho golpezinho do papelzinho lá do mecânico, essas coisas aí. Veja bem, até outros documentos. Se você for fazer uma defesa com documento falso, declaração falsa, lembre-se que aquele instrumento que seria uma defesa pode ser prova documental que pode vir a ser remetida para a Corregedoria de Polícia do Detran, ou Corregedoria do Detran, como queira, e requerido também de ofício, seja remetido também para o Ministério Público. Num primeiro momento, Ministério Público Federal, de competência criminal. Se você utilizar documentos falsos, você pode responder criminalmente. Outra coisa que eu aconselho você, esse é o primeiro conselho que eu aconselho você não fazer. Não coloque documentos falsos. Segundo, não acuse o policial de propina. Isso daí é grave. Esse negócio de falar que o policial não deu a entender, eu pedi propina, queria propina, eu não dei propina e ele me multou, tá? Você pode responder criminalmente de uma maneira extremamente severa. Eu aconselho você não mexer com isso. Isso não é bom. Não faça tal alegação, tá? E um terceiro conselho que eu daria para você, além de você fazer a inversão do ônus e fazer sempre pautado em documentos verdadeiros, não confessar. Porque se você quer confessar, você não precisa recorrer. Basta pagar a multa e sofrer as consequências da pontuação na carteira. Se vier suspender ou não, ou caçar a tua carta. O recurso de multa ou a defesa prévia é para anular a infração. Agora, você tem o direito de criar uma situação. É um direito que você tem. O que você não pode é trazer provas falsas, fazer acusações falsas. Agora, entre a ética e a moral, muitas pessoas decidem não mentir. Por questões religiosas. Ela não quer mentir. Então não tem por que recorrer. Se você é culpado e você recorrer e criar uma situação fictícia e vencer o processo, é um direito teu. E se você criar uma situação fictícia, uma situação, você fazer uma defesa, se você tiver desprovido de qualquer questão de sentimento de culpa, tá? Você quer inventar uma mentira, vamos falar categoricamente é isso, que quer mentir no recurso, para você não tem problema, é um direito seu, e eventualmente ocorrerem erros processuais, o processo vai ser anulado. Isso é uma decisão tua.
Então, se você tem problemas de ética moral ou religiosa, qualquer valor moral teu, inclusive, você não mente por uma questão ética moral, é um direito teu. Então não adianta você entrar no recurso e pedir desculpa. Olha, eu realmente pratiquei, mas não era minha intenção. Isso daí você só vai tumultuar o aparelho que já está saturado e as pessoas acham que pedir desculpa, né, ou acabam confessando. Elas falam, realmente eu pratiquei tal ato, mas eu não tive a intenção. Isso daí é uma confissão, você confessou. Então se é para confessar, melhor não recorrer. Agora, se você vai recorrer, falar a verdade, realmente falar um fato realmente que você foi injustiçado, você pode. E se você quiser mentir, desde que não coloque documentos falsos, faça falsas acusações, criar uma mentira ou uma desculpa, como dizem alguns, esfarrapada, o que eu acho um desrespeito, porque às vezes o que é desculpa esfarrapada para alguns é verdade para outros. A gente tem uma muito cautela para não sair falando desculpa esfarrapada, como eu vi uma autoridade de trânsito recentemente, falando, as pessoas recorrem com desculpas esfarrapadas. Isso daí pode não ser bom, juridicamente falando. Porque às vezes parece desculpa esfarrapada, mas atenta contra a liberdade e idoneidade das pessoas, que o cidadão de bem tem presunção de boa-fé e idoneidade. A princípio é verdade o que ele está falando, entendeu? Então não é simplesmente assim o julgador indeferir um recurso, como se fosse uma desculpa esfarrapada, sem motivação e sem fundamentação. Porque também os julgadores da AJAR têm direito, tem o dever de julgar corretamente, mas ele tem o dever de fundamentar e motivar. Às vezes o cara fez uma desculpa lá, criou uma situação e o julgador não soube fundamentar o indeferimento do pedido, o processo vai ser anulado. Então é o seguinte, o cidadão luta como pode. Num país de corrupção e num país que temos aí mais de 1 bilhão de multas por ano, o cidadão se vê numa situação difícil, com multas de 2 a 3 mil reais, às vezes o cara ganhando R$1.000 de salário. Então eu não sou a favor da pessoa desrespeitar a lei de trânsito. Mas veja bem, a pessoa tem o direito de se defender. Tá? Ninguém pode chegar para você e falar, você não tem o direito de se defender. O que você tem direito de se defender, desde que não pratique crime na hora que você está fazendo sua defesa. E não coloque ali documentos falsos e não atente contra a idoneidade do policial. Porque o policial tem fé pública, juris tantum. Tudo que ele pratica, ele tem a presunção de boa fé e de fé pública. Não é, na realidade não é fé pública, tá? É presunção juris tantum. Juris tantum até que o cidadão não prove que ele está errado, prevalece a boa fé. Não é nem questão de, não é questão nem de fé pública. Fé pública é outro assunto, tá bom? Então, direito, se você vai recorrer, então tome esses cuidados para não piorar ainda mais. E outra coisa, se você quer recorrer, recorra direito. Fale o que tem que ser falado e não deixe de falar o que tem que ser falado, porque depois, se você tentar ir para o rito judicial, tudo aquilo que você falou vai ser usado, pode vir a ser usado contra você. Lá na instância judicial, o Detran traz tudo à tona. E às vezes você deixa de falar alguma coisa e lá no processo judicial vai aparecer, ó, você não suscitou. Então se é para indicar o condutor, ainda que o Detran não aceite, indique. Se você tem que fazer uma alegação que você sabe que o Detran não aceita, faça. Se é uma matéria de direito que o Detran não acata, faça. Porque depois no Poder Judiciário você pode reiterar o seu pedido. Se você não fala aqui, é um pouquinho mais difícil você depois falar uma coisa que você não falou agora. Então o processo administrativo de trânsito não é uma brincadeira, é uma coisa séria, que pode levar a suspensão, cassação e crime de trânsito. Tá bom, pessoal? Doutor Adam, especialista em direito de trânsito, fico à disposição para orientar os advogados especialistas da área. E você que é um cidadão de bem, aceite esses conselhos para que, se a coisa está ruim, ela não fique pior para você, tá bom? Um abraço.